Olá, neste vídeo vamos falar sobre List Comprehension. Portanto, a List Comprehension é o último tema que vamos abordar aqui no que toca às listas. Portanto, nós começámos a ver então na parte 1 a introdução às listas, a parte 2 os principais métodos de listas, na parte 3 vimos as listas bidirecionais ou matrizes e agora a última parte 4, vamos falar sobre List Comprehension. Ok? Pronto, então o que é uma List Comprehension? List Comprehension oferece uma sintaxe otimizada quando desejamos criar uma nova lista baseada em valores de uma dada lista existente. Cada lista comprehension, portanto, em português, se fôssemos a traduzir à letra, a compreensão de lista, em Python inclui três elementos, portanto, uma expressão, que é o próprio membro, uma chamada para o método ou qualquer outra expressão válida que retorne um valor, o próprio membro, ok, que é o objeto ou o valor na lista que vai ser iterável, e depois o iterável, ou seja, pode ser uma lista, uma tupla, um conjunto ou qualquer outro objeto que possa retornar elementos, um de cada vez. A sintaxe é esta, portanto temos aqui a variável lista igual e depois entre parênteses retos temos então a nossa list comprehension, que é a expressão, ok, que nós vimos aqui então, depois for, membro, ok, e depois interável. Portanto, a expressão for, membro, in, interável. Vamos ver aqui um exemplo, se calhar é mais prático, é mais fácil vocês compreenderem aqui com um exemplo. Vamos imaginar então, por exemplo, neste exemplo aqui, nós temos aqui um exemplo para perceber o uso de list comprehension. Aqui o primeiro exercício é sem list comprehension, portanto usando um ciclo for normal, em que nós queremos aqui adicionar então a palavra humano, ok? Ele vai aqui à string, esta string, portanto a string é um iterável, e vai à letra em cada uma delas e vai adicioná-la então aqui e vai adicionar aqui essa palavra, essa letra na nossa letras. E letras é a nossa lista. Ok? Portanto, vai adicionar letra a letra na nossa lista e depois vai fazer o print de letras e vamos ver que isto vai dar então esta string, obviamente separada por vírgulas. Pronto, cá está ali, vou só fazer aqui uma limpeza terminal, portanto, executando aqui o código, reparem que ele pega no H, portanto, vai aqui, vai tirar este objeto, portanto, pega primeiro no H, adiciona à lista, depois vai aqui ao próximo elemento que é o U, adiciona à lista e assim sucessivamente. Okay? Portanto, vai imprimir então a nossa lista com este iterável de string. Se nós quisermos fazer este mesmo processo com uma list comprehension, reparem que isto é muito simples. Portanto, pomos aqui o que é então? Pomos a nossa variável letras, depois pomos entre parênteses aqui, entre parênteses retos, então a nossa letra, a nossa variável, ok? Portanto, que é, basicamente é como se fosse aqui um ciclo for que ele vai fazer. Portanto, letra for, letra in humano, ok? Portanto, ele guarda nesta variável letras, ok? Que é a nossa lista, vai guardar então a variável letra e vai adicionar cada letra que está aqui, cada iteração que está aqui e vai adicioná-la na nossa lista. Portanto, o resultado vai ser o mesmo. Vamos ver aqui, cá está, vou fazer aqui o código. Reparem, o primeiro resultado é este e o segundo resultado é este. Portanto, com list comprehension e sem list comprehension, o resultado é o mesmo. Mas podem ver que, em termos de poupança de código, com list comprehension nós utilizamos muito menos código. Basicamente uma linha de código. Okay? Para fazer estas três que temos aqui. Portanto, a sintaxe é muito simples. Okay? Vamos ver aqui mais alguns exemplos para vermos então como é que funcionam então, as listas de compreensão. Por exemplo, vamos imaginar aqui este exercício aqui. Nós queremos fazer operações aritméticas. Reparem, temos aqui os números, a nossa lista, que vai ser alvo de todas as operações aritméticas. Temos aqui uma list comprehension em que nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir cada elemento, portanto, ele faz a iteração. Portanto, a list comprehension faz sempre a iteração do nosso elemento. Okay? O nosso elemento vai ser números, cá está, in números, portanto, na nossa lista. E vamos ter aqui um ciclo for, então ele vai andar aqui numa variável for, que vai ser número for número. Só que nós queremos é, o que é que nós queremos? Queremos o número a dividir por 2. Ou seja, ele vai pegar a cada elemento da nossa lista e vai dividi-lo por 2 e vai adicionar então aqui à nossa lista de divisão. Depois em baixo vai fazer a mesma coisa, nesta list comprehension vai fazer a mesma coisa, ou seja, pega no primeiro elemento da lista, multiplica por 2 aqui, ok? E depois faz basicamente isto, adiciona na lista e faz este iterável, portanto faz essa iteração até ao final da nossa lista. E aqui é a mesma coisa, só que aqui faz o quadrado, portanto pega no número, coloca ao quadrado e faz a iteração para todos os elementos da nossa lista. Aqui no final
O que fazemos é a divisão dos números da lista por 2, a multiplicação dos números da lista por 2, o quadrado dos números da lista. Ok? Pronto. Aqui não é por 2, basta pôr o quadrado, por isso. Se não era o cubo. Portanto, ao cubo ou outra potência. Portanto, o quadrado dos números da lista. Ok? Vamos aqui executar aqui o código. Eu só quero limpar a terminal. Executando aqui. Portanto, cá está. A nossa lista. Portanto, é esta. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, a divisão dos números da lista por 2. Portanto, 1 a dividir por 2 dá 0,5. 2 a dividir por 2 dá 1. 3 a dividir por 2 dá 1,5. 4 a dividir por 2 dá 2. 5 a dividir por 2 dá 2,5. Portanto, está a funcionar, como vocês estão a ver. A multiplicação é igual. Portanto, 2, 4, 6, 8 e 10. Portanto, sempre o dobro da nossa lista. E depois aqui o quadrado dos números da lista. Portanto, o quadrado de 1 é 1, o quadrado de 2 é 4, 3 é 9, 4 é 16 e 5 é 25. Okay? Portanto, é uma forma também, outro exemplo para vocês verem que podemos usar com o List Comprehension. Vamos agora ao próximo exercício, para vocês perceberem. Portanto, temos aqui então o List Comprehension, mas aqui reparem que temos uma condição, ou seja, estamos a usar um if. Se vocês reparem aqui não temos List Comprehension, como vocês estão aqui a ver. Vamos fazer este exercício sem List Comprehension e com List Comprehension. Portanto, basicamente, o que é que nós queremos neste exercício? Então, nós queremos neste exercício adicionar uma lista, portanto, pegar nesta lista que temos aqui e enviar para uma lista todos os elementos, todas as frutas que contenham o A, a letra A. Portanto, se nós não usássemos o List Comprehension, como é que podemos fazer isto? Portanto, temos aqui as frutas, temos aqui uma nova lista criada, fazemos aqui um ciclo for fruta in frutas, ou seja, ele vai me iterar todos os elementos aqui, e depois, se o A estiver na fruta, isto é a minha variável, ele então adiciona, faz-me o append à nova lista, okay? desta fruta, desta variável que é a fruta, okay? Que contém aqui cada uma delas. Portanto, e a lista de frutas com a letra A seria, executando aqui o código, cá está, maçã tem A, banana tem A, morango tem A, manga tem A, a única que não tem A é kiwi. Okay? Portanto, está a funcionar. Agora reparem, com o List Comprehension, como é que eu faço isto então? Tenho na mesma a minha lista, e agora o que eu faço então a iteração. Tal e qual como nós já vimos aqui, portanto, fruta for fruta, in frutas, até aqui tudo tranquilo. Portanto, ele se fosse fazer isto, ele fazia basicamente uma cópia da minha lista. A questão aqui é que eu tenho aqui uma condição, reparem. Então, à frente da minha iteração, okay, eu tenho se o A estiver na fruta. Okay? Na minha variável fruta. Portanto, ele faz a iteração de cada um dos elementos na minha lista frutas, mas só adiciona nesta nova lista se, ou seja, só vai colocar lá a variável se o A estiver na fruta. Tal e qual como temos aqui a condição aqui, if A in fruta. Ok? If A in fruta. Portanto, ele dá-nos o output, eu vou estar aqui o código, o output vai ser o mesmo, reparem. Portanto, temos aqui em baixo então o output com list comprehension, em cima sem list comprehension. Portanto, a lista de frutas com a letra A. Portanto, o resultado é o mesmo. Portanto, usando aqui então o if, podemos usar aqui o if com uma condição. Portanto, list comprehension com uma condição. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, o que é que temos aqui? Um exemplo com list comprehension, também com condição, por exemplo, imprimir os números pares. Então, eu tenho, se vocês repararem, uma lista com vários números, pares e impares, e depois vou criar, então, aqui a minha lista pares, em que eu tenho uma variável que faz uma iteração destes elementos, que se chama num, for num, portanto, num for num in pares, if, se esta variável num, que faz a iteração, o resto da sua divisão por 2 for igual a 0. Portanto, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, portanto, significa que o número é par, então eu vou imprimir, vou guardar aqui nos números pares e depois aqui faço aqui a minha impressão desses números. A única coisa que acrescentei aqui, podem acrescentar ou não, é só para vocês verem que podemos ordenar, digamos, imaginem que criam uma lista ordenada destes números. Então, executando aqui o código, portanto, os números pares da lista, e temos aqui a nossa lista, okay, são os seguintes, então, 8, 10 e 16. Okay? Se vocês repararem na nossa lista, os números que são pares, okay,
Portanto, são o 10 é par, o 9 não é, 15 não é, 5 não é, 7 não é, o 8 é par, o 11, 15 não é, 25 não é, 17 não é, 16 é par. Portanto, está certo. Portanto, 8, 10 e 16 de forma ordenada. Vamos ver aqui mais um exercício, mais um exemplo, para verem. Por exemplo, imprimir as temperaturas negativas. Imaginem que vocês têm aqui então uma lista, um registro de temperaturas positivas e negativas, e depois quero só as positivas. Então faço no mesmo ciclo for número e número, in temperaturas, e agora ponho se, por exemplo, for maior do que zero. Por exemplo, se as temperaturas forem maior do que zero. Ok? Portanto, aqui faço na mesma ordenação e vou executar aqui o código. Cá está. Portanto, as temperaturas positivas da minha lista são as seguintes, de forma ordenada. E então 5, 8, 10, 11 e 15. Portanto, está certo. Portanto, o 10 está aqui. O 9, estas temperaturas negativas, menos 9, menos 7, menos 9, menos 5, não são, então, consideradas com a minha estrutura. Vamos ver aqui mais um exercício, por exemplo, em que nós temos aqui imprimir os números pares. Portanto, neste caso aqui nós temos duas condições, em que queremos os números pares e que sejam maiores que 10. Portanto, eles têm que ser pares, ok? E têm que ser números maiores que 10. Portanto, números pares superiores a 10 da lista, de forma ordenada. Executo aqui o código. Portanto, números pares superiores a 10 da minha lista, ok? São o 16 e o 18. Então, se repararem, temos o 10, porque não é maior que 10, é igual, por isso não é considerado. O 9 não é. O 15 não é par. O 5, o 7, o 8 não são menores que 10. Não são menores que 10. O 11 é maior que 10, não é par. O 15 é maior, mas não é par. O 25 é maior, mas não é par. Portanto, são só estes dois últimos, 18 e 16. E depois temos aqui, então, ordenados. Portanto, vocês estão aqui a ver, é muito útil esta list comprehension. O conceito de list comprehension é muito útil. Este aqui exercício, é só para vocês verem, fiz aqui o exercício, o mesmo exercício de cima, só que, isto é o mesmo exercício de cima, só que vocês reparem que aqui não tenho aqui a list comprehension, portanto não estou a usar a list comprehension, portanto, mas se eu não usasse, tinha que fazer com este código aqui. Portanto, reparem que uma coisa é fazer com 3 linhas de código, o que estou aqui a fazer, e aqui tinha 5 linhas de código, ok? Ou 6 linhas de código, aliás, tinha o dobro das linhas de código. Portanto, vocês estão a ver uma forma muito útil de poupar, portanto, de poupar linhas de código, ok? E, obviamente, tempo de execução. Vamos ver aqui um último exemplo aqui, só com o else. Ou seja, nós já vimos com o if, podemos aqui então aqui com o else. E temos aqui este exemplo, por exemplo, if, temos aqui todos os pares, que o número se não par, se não escreve ímpar. Ou seja, nós temos aqui os nossos números, e o que é que ele vai fazer? Ele vai escrever par se o número for par, e se não, vai escrever ímpar. Okay? Portanto, ele vai pegar aqui e vai criar uma lista com pares e ímpares. Vai escrever um par e vai escrever um ímpar. Reparem, vou mostrar aqui o código. Portanto, os números pares, isto aqui, reparem, temos aqui então par, ímpar, 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 ok? Portanto, estão a ver aqui números pares e números ímpares. Números pares, isto aqui não é superior, é números pares e números ímpares, ok? Isto não é superior a 10, mas é números ímpares. Números ímpares, ok? Da lista. Vou só limpar aqui o terminal. Isto foi de copiar aqui da linha para baixo. Portanto, cá está. Portanto, números pares e ímpares. Portanto, reparem que eu tenho aqui o que é? Tenho 10, que é par. O 9, que é ímpar. O 15 é ímpar. O 5 é ímpar. O 7 é ímpar. O 8 é par. O 11 é ímpar. O 15 é ímpar. O 25 é ímpar. O 18 é par. O 16 é par. Portanto, ele pega-me aqui e coloca par. Escreve-me par se o número for par. Se não, escreve-me ímpar. Okay? Portanto, podemos aqui trabalhar então com ifs e elses. Okay? Pronto, como vocês viram aqui, este conceito de list comprehension então, é muito útil e podem fazer, praticar e poupar tempo na escrita de algum código. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.